só para vocês saberem se vocês estão acordados, né? Estou gravando segunda parte aqui da nossa aula. Então, vamos retomar, pessoal. Acordados? Quem está acordado, põe um ponto para mim no chat. Sempre, professora. Vamos lá, olha aí, bastante gente acordada. Não, dá para tirar a chamada de novo por aí. O Paulo está tão acordado que pôs 2 pontos ali, né? Uhum. Vamos lá. Pêndulo cônico. Forças nessa situação, gente. Alguém sabe me dizer quais são as forças envolvidas nessa situação? Ele está girando no ar, tá? Ele não está girando em cima de nenhuma mesa. Se estiver girando em cima da mesa, tem normal. Mas está girando aí no ar. Então, desenhando as forças. Peso na vertical para baixo. Aqui o peso. Tração onde está o fio. Então, tem peso e tem tração. As duas forças estão unidas, origem com origem. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar paralelas ao peso, passando ali na extremidade da tração. E vamos traçar uma paralela à força de tração, passando ali na extremidade do peso, ó, paralelas. Paralela ao L. Faço um desenho aí bonitinho. Vou arrumar meu desenho, que já ficou todo zoado. Faço uma paralela ao L, passando na extremidade do P. Vou diminuir aqui um pouquinho o meu vetor peso, pouca coisa. Tá? Faço uma paralela. Vocês já vão entender por que eu estou diminuindo um pouquinho o meu vetor P. Tá? Então, tá aqui onde está o meu fio. Vou traçar uma paralela ao L. Horrível desenhar aqui. Onde está a força resultante? Na origem em comum, com o encontro das paralelas. Olha a força resultante aqui, ó. Ela está nesse plano horizontal da minha circunferência. Tá? E essa força resultante aponta para o centro. Só que ela não está formando tração e peso um ângulo de 90 graus, hein, gente? Tração e peso não formam 90 graus nessa situação. A força resultante aponta aqui para o centro. Então, a gente vai poder dizer que essa força resultante é do tipo centrípeta. Tá? Maneiras de eu calcular essa força resultante. Eu posso pensar o seguinte, que tem um ângulo θ aqui, ó, aqui em cima. Aqui está a altura H. Vocês viram que eu tracei uma paralela ao peso, que acabou ficando paralela ao H. Aqui é a mesma corda de comprimento L, portanto, aqui dentro também é θ, ó. Então, eu sei que está aqui a minha tração, está aqui embaixo a minha força resultante, só estou mudando meus vetores de posição. Estou trazendo peso para cá, ó, desloquei o peso. O peso que estava aqui embaixo, eu desloquei ele para essa linha aqui, de tal forma que peso e tração ficaram unidos pela regra do polígono, né? Somei tração com peso, fiquei com extremidade livre, origem livre, e aqui está minha força resultante. E aqui eu tenho o meu ângulo θ, aqui em cima, tá? E aí eu posso pegar algumas relações trigonométricas com esse ângulo θ. Eu posso pegar, por exemplo, tangente de θ. Se eu pegar tangente de θ, em matemática, tangente é cateto oposto, o cateto oposto ao θ é a minha força resultante, lembrando que essa força resultante é do tipo centrípeta, tangente de θ seria a força resultante centrípeta, sobre o cateto adjacente, que é o peso, já que a tração é minha hipotenusa aqui, ó.
Portanto, a tangente do ângulo seria a força resultante, que é massa vezes aceleração centrípeta, sobre o peso, que é m vezes g. Ok? E aí eu pego uma relação com o ângulo, se eu quiser. A tangente do ângulo, ela é a aceleração centrípeta sobre a aceleração da gravidade. Isso é uma relação que eu consigo tirar aí desse pêndulo cônico. Se eu souber o ângulo, massa e aceleração da gravidade, eu descubro a força resultante, né? Porque tangente do ângulo vezes o peso é a força resultante. Eu posso jogar aqui e achar ou a massa ou a aceleração centrípeta, tá certo? Estou só montando aí mais uma situação onde eu tenho uma força resultante também apontando para o centro. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês copiarem, tirar print. E agora eu vou para uma situação, agora em seguida, que a gente costuma chamar de rotor, centrífugas, algumas situações onde a gente tem corpos que giram presos por atrito a um cilindro que está girando, vamos dizer assim. Eu vou fazer uma figura aqui. Eu vou intitular como rotor. Não sei se vocês vão achar com esse título nos livros de física e nem na internet, mas vou colocar aqui este título. Então, imaginem vocês que eu tenho um cilindro, tá? Desenho mais chato de se fazer. Sei que o Fábio desenhava melhor, mas aqui vocês vão ter que usar a imaginação, gente. Não tem jeito. Imagina que isso aqui é uma máquina de lavar roupa, aquela que tem aqueles negócio aqui no meio, tá? Então, é um cilindro que vai girar, como se fosse uma máquina de lavar roupa, onde o cesto interno da máquina, ele gira com uma velocidade angular em relação ao pino que tem ali no meio. Reparem que numa máquina de lavar roupa, não das verticais, tá? Eu tô falando das horizontais. Quando você coloca uma roupa para centrifugar, ela começa a girar muito rápido e toda a roupa fica localizada aqui na lateral desse cilindro. As roupas vêm para a lateral enquanto ela gira. E aí isso aqui é furadinho, por quê? Porque na máquina de lavar roupa, a água não consegue acompanhar o giro, né? A velocidade é muito alta, a água tem uma inércia que ela não consegue fazer a curva, né? E aí ela sai pela tangente, ela sai pelos buraquinhos e escorre ali na lateral, indo para um outro tanque, tá? É assim que se centrifuga roupas. Então, tem um objeto que está girando aqui, ó, preso nessa lateral. Forças que tem nesse objeto que está girando preso nessa lateral. Primeira coisa que eu sei é que ele tem peso na vertical para baixo. Tem contato, olha onde está a superfície está na lateral aqui, ó, do lado direito. E se tem contato com a superfície, isso significa que tem força normal. E nessa situação, analisando essa situação, a normal aponta para o centro, portanto, a normal é a massa vezes a aceleração centrípeta. Tem atrito nessa situação, para o corpo não cair. Para onde está o atrito? Eu vou pôr o atrito em roxo. O atrito está aqui na vertical, para cima. E o atrito tem o mesmo módulo do peso. É um atrito estático. Por isso o corpo não cai. Lá na porta. Não pode entrar, você pode sair para brincar, não pode. Ok? Então, tem aí um atrito estático na vertical para cima, e esse atrito estático em módulo é igual ao peso. Eu não posso ter força resultante na vertical. Se eu tiver alguma força resultante aqui na vertical, esse corpo vai escorregar. Então, para que ele fique em movimento circular, a força resultante, nesse caso,
é anormal, mais uma situação que a força resultante é anormal. Pessoal, eu vou abrir aqui uns slides, vou interromper um pouquinho essa tela, para abrir os slides de forças no movimento circular, só para ver se eu tenho enunciados de exemplos com enunciado. Olha, se vocês forem nos slides da aula gravada, tem todos os desenhinhos que eu fiz aqui para vocês. Tem até outras situações aqui, ó. Tem pêndulo cônico, tá tudo bonitinho em slides, tá? Aqui, ao invés de ser um disco girando, é um carro numa pista. Os prótons têm, os elétrons, né, têm movimento circular em torno dos núcleos. Tem no final dos slides, gente, talvez seja interessante para vocês, tem um resumo, né, de todas as situações no plano horizontal, objeto girando e preso a um fio, como é que eu calculo cada uma dessas forças, tá? Mas o slide que eu peguei aqui não tem exemplo. Deixa eu abrir um outro slides aqui de aula, para ver se eu consigo achar aqui. Experimentos, atrito, elevadores, questões comentadas. Forças no movimento circular. Eu quero abrir esse arquivo, vamos ver se eu consigo abrir. Para pegar alguns enunciados para fazer com vocês. Pra vocês verem como essas situações aparecem nos probleminhas. Eu vou dar mais um tempinho aí para vocês copiarem. Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim no chat, que aí eu sei que o Gustavo foi o último, mas o ponto que ele fez foi para mim que estava copiado. Se alguém ainda estiver copiando a tela, põe um ponto para mim no chat. Ok, Isa está copiando, vou aguardar. Isa, quando você terminar, você me avisa, por gentileza, que aí eu vou compartilhar PowerPoint com vocês. Ok, Isa. Esse ok que eu posso seguir? Pessoal, a partir de agora, então, eu não vou ver mais o site, o chat, tá? Estou numa apresentação em PowerPoint e vamos a algumas situações, algumas questões comentadas, tá? Os slides dessas questões comentadas também estão no e-book da turma de vocês, tá? Então, tudo que vocês precisarem de material, resumo tem no e-book, os slides estão no e-book, aulas gravadas do ano passado estão lá no e-book, os meets são colocados no e-book no dia seguinte, não dá tempo de eu colocar no mesmo dia. Então, tudo que vocês precisarem está lá guardadinho no nosso livrinho virtual. Primeira questão comentada. Vamos lá. O que diz essa primeira questão comentada? Um bloco de massa 4 kg, preso na extremidade de um fio. Então, eu sei, a massa do bloco é 4. Se tem fio, eu já sei que tem força de tração. Descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa. Se ela é perfeitamente lisa, não tem atrito. Um movimento circular de raio 0,50 metros, com uma velocidade escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado. O problema é 3 metros por segundo, quadrado é aceleração. Determine a intensidade da força de tração, então ele quer saber a tração, que o fio exerce nesse bloco. Então, separando aqui todos os dados, massa, 4 quilogramas, ele me deu velocidade, 3 metros por segundo, e ele deu também o raio como sendo 0,5 metros. Com velocidade e raio, a gente já descobre a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é v² sobre r. Portanto, já estou calculando a aceleração centrípeta,
3 ao quadrado, o raio é 0,5, 3 ao quadrado é 9, dividido por 0,5, vai dar uma aceleração centrípeta de 18 metros por segundo ao quadrado. Ok? Unidade da aceleração centrípeta é sempre metros por segundo ao quadrado. A aceleração angular é que tem como unidade radianos por segundo ao quadrado. Forças que estão envolvidas na situação. No bloquinho, eu tenho peso na vertical para baixo, eu tenho normal na vertical para cima, eu desenho as duas do mesmo tamanho e desenho também o vetor força de tração. Ok? Em módulo normal e peso são iguais, nesse caso, portanto, elas se anulam e sobra para nós que a força resultante, nesse caso, é a tração. A força resultante aponta para o centro, portanto, a tração aqui é uma força do tipo centrípeta, e eu vou calcular essa tração como sendo massa vezes aceleração centrípeta. Afinal de contas, força resultante é massa vezes aceleração. Do enunciado, a massa é 4, e a aceleração, eu já calculei a parte, se quiser pode deixar para calcular direto aí no final, fica a critério de vocês, como que vocês querem calcular, eu calculei separado. Essa tração é 4 vezes 18, que vai me dar 72. Unidade da tração, newtons. Então, um exercíciozinho simples de forças no movimento circular. Vou tirar todos esses meus rabiscos, vou descartar tudo e vou deixar para vocês a resolução em PowerPoint, que está bem semelhante, tá? Só está um pouquinho menor aí a tela, mas é melhor do que a minha letra, tá? Então, tem o desenho da força normal, tem o desenho do peso, tem o desenho do vetor tração na figura, ali do lado direito, tem o cálculo da aceleração centrípeta separado, tá? E, portanto, o cálculo da força de tração. Essa é a nossa primeira questão comentada. Aqui nesses slides tem mais uma, duas, três, tem mais 4 situações. E eu acho que eu vou, se a terceira não for o que eu estou pensando, eu vou colocar mais uma situação para a gente analisar, tá? A princípio, eu vou fazer os que estão aqui no slide, que são 1, 2, 3, 4, 5 exemplos. Pessoal, posso ir para o próximo slide? Se eu não puder, coloca um ponto para mim no chat, que agora eu estou conseguindo ver o chat. Quando eu saio da apresentação, eu consigo ver o chat. Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim aí na tela, no chat, que aí eu vejo aqui na minha tela. Sem pontinhos, então vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. O que me diz o segundo exemplo? Depois eu deixo a resolução em PowerPoint sempre para vocês. Eu rabisco aqui e depois eu deixo a resolução para vocês. Uma bola de ferro de massa 0,5 quilogramas, presa a um fio inextensível, então não é um elástico, nada disso, de comprimento 1,5 metros, descreve uma circunferência vertical. Então, se a circunferência é vertical, estou girando isso aí no plano vertical, o comprimento desse fio vai ser o raio dessa circunferência. Tá? Quando passa pelo ponto inferior, a velocidade é 3 metros por segundo. E ele quer saber a tração do fio. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma corda, um objeto preso nessa corda, girando aqui num plano vertical,
ok? Está passando pelo ponto mais baixo, com uma velocidade, está aqui o meu vetor velocidade, e ele me disse que esse vetor velocidade mede 3 metros por segundo. Além desse vetor velocidade, eu vou pôr na minha figura um vetor aqui na vertical para cima, que é um vetor força. Eu não vou somar nunca vetor força com vetor velocidade, tá? Aqui em cima está o meu vetor tração, e eu sei que na vertical para baixo tem o vetor força-peso, ok? Se eu sei velocidade, que é 3 metros por segundo, eu sei o raio, que é 1,5 metros, que corresponde ao comprimento aí da corda. Com essas duas informações, nós já conseguimos descobrir quanto vale a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v² sobre r, o que significa que essa aceleração centrípeta vai ser 3 ao quadrado, o raio é 1,5. Então, nós vamos fazer 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 1,5. E essa aceleração centrípeta vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas a pergunta não é a aceleração centrípeta. A pergunta do problema é a força de tração no fio no ponto mais baixo. Então, no ponto mais baixo, eu vou pensar que força resultante é massa vezes aceleração. No caso, a força resultante é entre tração e peso. Como a tração é maior, é tração menos peso igual a massa vezes aceleração. A resultante vai apontar na vertical para cima, a resultante vai apontar para o centro da circunferência, então essa aceleração é a aceleração centrípeta. Eu fico então com tração menos o peso é m vezes g, isto é igual a massa vezes aceleração centrípeta. A tração menos 0,5 da massa vezes a gravidade, que é 10, é igual a 0,5 vezes 6. Daqui a gente tira, então, que a tração menos 5 é igual a 3. A tração, portanto, vai ser 8 newtons. Ok? Resolução aqui rabiscada agora para vocês na lousinha. Vou deixar com vocês a resolução do PowerPoint. Alguns minutinhos aí, para quem está copiando, terminar de copiar, tá? E aí a gente prossegue com mais um exemplo. Não sei se vocês estão copiando o enunciado ou não, mas para copiar o enunciado demora um tempinho. Então, vou esperar mais alguns segundinhos. Para ver se tem alguém copiando. Vou para o próximo exemplo. Ok? Alguém copiando, põe um ponto para mim no chat. Eu sei que eu sou ligeira, gente. A Lígia está copiando. Vou esperar mais um pouquinho. Lígia, quando você terminar, você, por gentileza, me avisa, tá, Lígia?
Ok. Estou indo para o próximo slide. No próximo slide, eu acho que não é a situação que eu quero, então eu vou pôr mais uma outra situação ainda, tá bom? O que diz esse problema? Vamos lá, terceira questão comentada nossa. Tem um carro de massa 600 quilogramas, tá aí um veículo amarelo de massa 600 quilogramas, percorrendo uma pista curva de raio 0,80 metros. Então, tem uma figura aqui do lado direito, representando uma pista curva, e um carrinho amarelo descrevendo essa trajetória circular. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente 0,5. Então, tem atrito envolvido na situação. Se não tiver atrito, esse carro não vai conseguir fazer a curva. Então, o pneu empurra o chão para, aqui no meu caso, para a minha esquerda, e quando o pneu empurra o chão para a esquerda, o chão empurra o pneu para a direita. E aí o carro consegue fazer a curva para o lado direito. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O problema quer saber a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar, isso é, sem escorregar nessa pista. Considere o carro como sendo um ponto material, isso é, despreze as dimensões do carro. Então, nessa situação, vou desenhar as forças que tem no carro. Eu sei que tem o peso, na vertical para baixo, tem a normal na vertical para cima, o carro empurra o chão para a esquerda, então no chão tem uma força do pneu empurrando o chão para a esquerda. Quando o chão é empurrado para a esquerda, ele reage empurrando o pneu para a direita. Então eu tenho uma força de atrito aqui, ó, para a direita. A normal e o peso, nesse caso, têm módulos iguais. Portanto, sobrou para mim que a força resultante aí é o atrito. E força resultante é massa vezes aceleração. Como a força resultante aponta para o centro, isso significa que essa aceleração é uma aceleração centrípeta. Como eu vou calcular o atrito, vocês estão aí com uma lista de atrito bem grandinha. Para calcular o atrito, é coeficiente de atrito vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Nesse caso, em particular, a normal é igual ao peso. Então, eu fico com coeficiente de atrito vezes peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Eu vou trocar o peso por m vezes g, porque assim eu cancelo a massa e não preciso carregar esses 600 para lugar nenhum. Eu fico com coeficiente de atrito vezes 10. Opa, eu tenho coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é 0,5. Espera aí, que tem acho que um jeito de eu apagar isso aqui. Eu não sei como que apaga. Aqui é 0,5, que é o coeficiente de atrito, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Isso é igual à velocidade ao quadrado, que eu quero saber, dividido pelo raio, que é 80. Pessoal, desculpa aí, depois eu vou deixar a resolução, e esse rabisco aí do 0,5 vai sumir, tá bom? 0,5 vezes 10 é 5. O 80 está dividindo, eu passo multiplicando. Eu fico, então, com 80 vezes 5, que me dá 400. O V, portanto, é a raiz quadrada do 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. Unidade disso, metros por segundo. Ok? Então, esses são os meus rabiscos da resolução desse exercício. Vou apagar os meus rabiscos
e vou deixar na tela, compartilhando aí com vocês a resolução em PowerPoint, tá? Um tempinho aí para vocês copiarem essa resolução, ok? E aí a gente prossegue para o próximo exemplo. Vou dar alguns minutinhos, porque eu sei que tem quem realmente copia essa tela, né? Tem gente que tem o caderno em ordem, bonitinho, de física. E tem gente que tira print de tudo e depois não acha nada no celular. Mais alguns minutinhos, alguns segundinhos, né? Para a gente poder ir para o próximo. Enquanto isso, os cachorros aqui da vizinhança lá tem fazendo aí uma sonoplastia de fundo para vocês não ficarem sem som nenhum. Agora até eles pararam de latir. Pessoal, alguém ainda copiando a tela? Se alguém estiver copiando a tela, põe um ponto no chat, por favor. Senão eu vou para a próxima questão comentada. Ninguém copiando? Vou para a próxima questão comentada. Vamos lá. Então, a próxima questão comentada nossa é um globo da morte. Um corpo descreve um movimento num plano vertical no interior de uma superfície esférica de raio 2,5 metros. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Aqui já dá para usar direto a expressão que eu deduzi, né? Mas vamos pensar aí na situação. Só tenho aqui um enter para aparecer aqui a figura, né? Então, tem aqui a figura bonitinha, desenhada para nós, né? Nessa figura, o motociclista está na parte superior, então é um plano onde ele está girando aqui na vertical. Nesse caso, ele está descrevendo um movimento circular no sentido horário, tá? Forças atuando na situação. Na figura, aparece o peso na vertical para baixo, aparece a força normal, aqui em vermelho, na vertical para baixo. Está faltando setinha aqui em cima. Força normal e força peso. E aqui em roxo, ele colocou para nós a força resultante, que é a soma do peso mais a normal. Essas forças todas apontam para o centro, portanto, tem aí uma resultante que é do tipo centrípeta. Então, escreveu aqui embaixo que força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. No caso, a força resultante é a normal somada com o peso. Isso é igual a massa vezes aceleração centrípeta. E aí, aqui ele substituiu a aceleração centrípeta por V quadrado sobre R. De tal forma que eu fiquei com força normal mais peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Se eu quero saber a mínima velocidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a situação extrema, onde essa normal tende a um valor muito próximo a zero. Ela não é zero, tá? Mas ela é um valor muito pequeno. É um valor próximo a zero. Então, se eu trocar essa força normal por zero, ou algum número muito pequenininho próximo de zero, eu fico com normal zero mais peso igual a massa vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Peso é m vezes g, cancelei os m's e cheguei naquela expressão que eu mostrei agora há pouco para vocês, que a velocidade mínima é a raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade. O raio está no problema,
2,5. A aceleração da gravidade está no problema, é 10. Portanto, essa velocidade vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Unidade metros por segundo. Aí multiplicou por 3,6 para dar também a resposta em quilômetros por hora. Ok? Então, aí, uma situação com um enunciado bonitinho do globo da Norte. Legal da situação é que tem um desenho bonitinho aí para vocês conseguirem visualizar, melhor do que aqueles meus rabiscos que eu faço aqui nessa lousinha digitalizadora. É só uma situação com números para ficar registrado aí no caderno de vocês, para quando vocês pegarem a lista, vocês conseguirem fazer aí alguns dos exercícios. Vou dar alguns segundinhos para um print da tela ou para uma cópia do enunciado e da resolução. E vou para o último exemplo nas questões comentadas. Tá? Na próxima semana, na segunda-feira, vocês vão receber o e-mail da segunda-feira com a lista de forças no movimento circular, tá bom? Então, na próxima segunda, que vai ser já o dia da entrega da nossa lista, né, dia 3 de maio, vocês vão estar entregando uma lista e já vão estar recebendo outra. Antes de fazer a entrega, nessa aula do dia 3 de maio, eu vou esclarecer algumas dúvidas de alguns exercícios de atrito, caso vocês tenham dúvidas na lista de atrito. E nós vamos usar... Oi? Desculpa. Quantos exercícios vai ter nessa aí? Na de movimento circular? Essa é a Eu não próxima. sei, né? Eu sou Uns meio 20. cruel, Quanto? né? Eu sou meio cruel nessas listas, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Se ela tá com todos os meus do livro, tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se tiver com os meus do livro, apenas desse livro aqui, tem 21. Oh, que legal, professora. Da hora. Se eu não fiz nenhuma montagem com outros livros, ela está só com 21. Tá Amém. curtinha. A de atrito tá com quantos? Com 20 também? Um pouquinho mais. 30, eu acho. Eu não sei. Né? Mais ou menos. Eu dei uma boa O Pedrão reduzida. disse 30 lá. Eu dei uma boa reduzida nas listas. Vocês estão com listas menores do que as minhas listas anteriores. Deu trauma lá. No online, a gente tem listas reduzidas. Nossa, 50 foi reduzido ou não? Vocês estão com 50% dos exercícios só. Nossa. As listas normalmente têm o dobro disso no presencial. Vamos lá. Último caso, já tá punk assim, né? Imagina se tivesse o dobro, né? A coisa ia ficar pior. Então, vamos lá. O último caso é um brinquedo, um rotor. Algumas pessoas já foram aí em parques de diversões que tem esse tipo de brinquedo, né? No caso aí, a pessoa está em pé. Tem uns que giram com a pessoa sentada, né? Ainda balançam ainda, não ficam só girando, ainda ficam chacoalhando. No caso aqui desse brinquedo, ele está só girando, tá? O que diz essa questão comentada? Considere um cilindro vertical de raio 4 metros, então sabemos o raio, girando em torno do seu eixo. Uma pessoa no seu interior está encostada na parede interna. O coeficiente de atrito entre a sua roupa e a parede do cilindro vale 0,5. O cilindro começa a girar com uma velocidade angular ômega. Quando essa velocidade atinge um determinado valor, o piso horizontal do cilindro é retirado. Então, a pessoa perde o chão. Legal isso aqui, né? O chão vai embora quando atinge esse valor mínimo da velocidade angular. Esse aparelho, ele existe em parques de diversões.
e é conhecido por rotor. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine o menor valor da velocidade angular para ocorrer o fenômeno descrito. Olha que brinquedo legal, né? Vamos desenhar as forças aqui na menina. Nós temos aqui na menina o peso na vertical para baixo. Enquanto tem o chão, tem normal, né? Mas esse chão é retirado. E o que vai manter a menina sem ela escorregar quando o piso for retirado é o atrito com a parede na vertical para cima. É esse atrito que não deixa ela cair. E aí tem uma força que aponta para o centro, né? Essa força, eu vou representar ela com uma bolinha aqui no meio, porque minha figura seria tridimensional, né? E aí a gente representa um vetor saindo aqui da superfície da tela, então representa com esse pontinho. Estaria aqui um vetor na tridimensional, no eixo Z aqui, né? Saindo da minha tela do computador. Se eu colocar a menina lá lateral, igual eu fiz ali com o bloquinho, né? Eu tenho peso na vertical para baixo, eu tenho o atrito na vertical para cima, para ela não cair, para ela não escorregar, e eu vou ter, apontando para o centro da circunferência, a força normal, que é a parede que está empurrando ela nessa situação, tá? Podemos escrever, então, que o peso em módulo é igual à força de atrito, e podemos escrever que a força resultante é do tipo centrípeta, e essa força resultante é a normal. Portanto, a normal é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Essas são as igualdades que nós vamos escrever aí nessa situação. O que eu tenho de dados no problema? Eu tenho raio, 4 metros. Eu tenho coeficiente de atrito, 0,5. E eu tenho a aceleração da gravidade, que é 10. E eu quero saber a velocidade angular. Tá? Nessa situação, a velocidade angular, ela vai aparecer aqui, ó, na aceleração centrípeta, tá? E a normal, eu vou tirar ela aqui da força de atrito. Então, eu vou começar com essa expressão aqui de cima. O peso é m vezes g, e o fat é o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. Eu não tenho a massa, tá? Então, eu vou manter a massa, vou manter a gravidade e vou dividir isso pelo coeficiente de atrito. E com isso, eu sei quanto vale a força normal. Então, no lugar desse N, eu vou pôr mg sobre o coeficiente de atrito. Isso é igual a massa. Aqui, eu não vou escrever a aceleração centrípeta como v quadrado sobre r. Eu vou escrever ela como ômega ao quadrado vezes r. Tem duas expressões. Uma é v quadrado sobre r e a outra é ômega ao quadrado vezes r, porque v é ômega r. Não tenho massa, exatamente porque eu vou cancelar, então ele nem deu o valor da massa no enunciado do problema. A gravidade vale 10, o coeficiente de atrito 0,5, a velocidade angular é o que a gente quer saber, e o raio dessa circunferência é os 4 metros. Daqui a gente tira, então, que 10 dividido por 0,5 é 20, o 4 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Isso aqui é igual ao ômega ao quadrado. O ômega, portanto, vai ser a raiz quadrada de 5. Velocidade angular é dada em radianos por segundo. Ok? Vou apagar todos os meus rabiscos e vou deixar para vocês enunciado
e resolução em PowerPoint. Tá? Aí ele tirou aí a raiz quadrada de 5, aproximou para 2,23. Ok? E esse é o último exemplo que eu tenho aí para vocês. Eu queria fazer mais uma situação, só que eu precisaria passar o enunciado para vocês. Só que é um exercício com um enunciado um pouquinho longo. Então, eu vou deixar, e a resolução dele é um pouco complexa para a gente entender. É um plano que se inclina para perder o atrito. Então, é um solo que eu preciso inclinar, transformar num plano inclinado para um carro fazer uma curva. Eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Então, pessoal, estou encerrando a aula de forças no movimento circular aqui, por enquanto, com esse exemplo. Na segunda-feira eu vou retomar com mais um exemplo, tá? E aí a gente vai aproveitar a aula de segunda para tirar dúvidas da lista de força de atrito e fazer a lista de forças no movimento circular, tá? O meu próximo assunto, depois de forças no movimento circular, vai ser hidrostática, tá? Aí eu estou ainda correndo atrás para juntar vocês com eletro e MEC. E aí já é um assunto que eu comecei com eles, aí já no segundo ano. Eu comecei com eles por hidrostática. E aí eu já começo com vocês o que seria o meu assunto do segundo ano, tá certo? Tenho ainda 4 minutinhos de aula, que agora é das 5h20, das 5h21 até as 5h25. Fica comigo na aula, quem quiser perguntar alguma coisa sobre a lista de atrito, ok? Quem não tiver nada para perguntar, não tiver dúvida, aí estamos encerrando a aula com 4 minutinhos de antecedência, tá certo? Tchau, professora. Valeu. Tchau para quem estiver saindo. Até a semana que vem. Uma boa semana para quem estiver saindo. Tchau, professora. Até. Tchau, tchau, gente. Quem quiser perguntar a lista de atrito, fique à vontade. Tchau, tchau, professora. Tchau, pessoal. Professora, Oi. posso falar com você da minha nota, por favor? Pode falar. Semana passada eu falei que eu acho que. Desculpa. Eu fui olhar meu boletim e nas notas parciais está a lista 3 como 0. Tá. Fala, Luiz. Agora acabei de ver você, porque eu parei de compartilhar a tela. Vou dar uma olhadinha aqui no Classroom. Eu não consigo mais alterar a nota no sistema, tá? Então, se eu tiver que fazer alguma alteração, Luiz, eu vou ter que mandar um e-mail para a secretaria. É que eu te avisei semana passada. Então, é estranho se eu não fiz a modificação, porque eu acertei, pelo menos que me lembre, eu acertei. O problema é que às vezes eu acerto, Luiz, e eu esqueço de salvar, e o bagulho aqui não salva sozinho. Vou olhar aqui sua vida, Luiz. Eu estou compartilhando tela, então você está vendo aqui comigo, né, Luiz? Deixa eu achar você aqui. Eu não alterei durante a aula com você? Não, você verificou comigo e falou que ia arrumar. Tá. Eu verifiquei. Aí, ó, a 3. Tá, deixa eu. Nossa, eu vou anotar pela milésima vez. Meu medo é ter feito alteração no sistema e ter esquecido de salvar, Luiz. Espera lá que eu vou abrir o sistema para você, para dar uma olhada. Só estou salvando aqui, é o L3 seu que está faltando. Sim, o L3. Que é que valia 20, né? Isso. A transmissão parou. Eu não estou compartilhando tela? Tá travado. Tá travado? Agora voltou. Voltou? Tá. Eu vou entrar aqui no sistema do colégio. Espera lá. Cutuca. Estranho, porque eu mexi nisso aqui de todo mundo que eu tinha anotadinho no meu caderno. Eu até fui riscando quem eu já tinha alterado. Meu caderno não está aqui. Opa, eu não sou aluna, sou professor, Gráucia. Professor, papeleta. Deixa eu ver como está aqui no sistema.
Aí, o que eu vou falar para você, Luiz, vai ser o seguinte. Deixa eu olhar aqui como estão as suas notas. Eu vou... diários. Deixa eu pensar aqui, que eu já estou meio devagar. Diários, segundo info. Cadê você? Segundo info. Aí, técnica informática. Avaliações. Tenho que mudar aqui para o primeiro bimestre. Buscar avaliações. É o L3, né? Editar Isso. notas. Luiz. Eu vou arriscar mandar para a secretaria, tá com 0. Eu vou alterar aqui, mas eu não garanto que a secretaria esteja com o sistema aberto, mas vamos arriscar, né? Vou salvar aqui. Vou lá nas médias de novo. Opa, tem que voltar aqui, segundo bimestre. Aí eu vou pedir para você entrar no sistema e ver se mudou. Espera aí que eu vou mudar as médias. Média final, editar as notas. Eu vou mandar ele calcular de novo, Luiz. Você lembra quanto estava? Eu só olhei que estava faltando a nota. Estava 7,8. 7,8? Isso. Vamos olhar aqui, Luiz. Tá, aqui tá 9,8 agora. Ok, Luiz? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 9. Não, ainda não enviei para a secretaria, pera. Ah, tá, tem que... Tá, achei que o atualizar junto. problema todo é esse, que às vezes eu também faço isso, entendeu? Eu achei que você ia mudar aqui ao vivo. Não, eu tenho que salvar. Aí eu tenho que voltar lá para o primeiro bimestre de novo, para poder enviar para a secretaria. Vamos ver. Vamos ver se... Aqui diz que foi enviado para a secretaria. Entra lá no sistema e vê se mudou alguma coisa para você. Aí, atualizou. Obrigado, Atualizou? professora. Ai, Atualizou. que bom. Então o sistema está aberto. Valeu, Luiz. Desculpa, Obrigado eu, viu? professora. É porque às vezes eu vou lá e eu mudo tudo, e se eu esqueço de apertar a teclinha salvar, não vai para a secretaria. Desculpa, agora está em ordem. Obrigado. Já até a semana que vem, por nada. Tchau, Até, tchau. professora. Tchau.